Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Virei Economista. E hoje nós preparamos um super comparativo para vocês. Nós, porque eu e o Gustavo Pedroso, meu sócio, preparamos o comparativo da Hypera e a Blau. Acompanha aí, é muito rápido, tá? Preparamos alguns slides para vocês. Nos acompanhe que vale a pena, hein? Mas antes, galera, segue a gente lá no Instagram, @VireiEconomista. Tem muita publicação lá interessante, galera, sobre investimentos em geral, tá? O comparativo aqui também vai estar postado lá. Então segue a gente lá, tá? E inscreva-se no nosso canal aí, ative as notificações, porque quando a gente postar algum vídeo você já será notificado. Sem mais delongas, vamos lá à avaliação, ao comparativo. Deixa eu baixar a tela aqui. Ao comparativo que nós preparamos para vocês. Ok? Então aqui, galera, vamos começar com o balanço patrimonial. Eu só queria destacar alguns pontos aqui. Deixa eu puxar o meu rosto para cá, para não ficar desviando o olhar, galera. Então, é o seguinte. Primeiro ponto que eu queria destacar, ativo circulante. Ponto positivo para a Blau, a maioria do ativo dela está no ativo circulante. Alta liquidez, isso é importantíssimo. Diminui o risco. A Hypera, a maior concentração do ativo está no não circulante, tá? Isso aumenta um pouco o risco, porque se a empresa precisar de liquidez, está toda no ativo não circulante, que é o ativo circulante é o que é realizável dentro de um ano. O ativo não circulante é mais longo, assim como o passivo circulante. Isso para quem não sabe, tá, galera? Rapidinho, só uma explicação. Passivo não circulante é o exigível dentro de um ano, tá? E o passivo não circulante acima de um ano, beleza? Vamos lá, então. Então, esse ponto que eu queria destacar no ativo circulante. No capital de terceiros, a Hypera, tá? O capital dos sócios, patrimônio líquido dela, tá bem bacana. Já o da Blau está bem baixo. Você vê aqui que a maioria do capital dela é capital de terceiros, tá? Isso aqui aumenta um pouco o risco, tá? Só falando uma coisa de risco entre uma e a outra, tá, galera? Tem muitas outras coisas para serem avaliadas, para dizer se é uma empresa de risco ou não, ok? Isso aqui são pontos, né, que vão compondo todo um cenário da empresa, ok? Depois do passivo circulante, o da Hypera, legal, ó, 12% só. A maioria do passivo dela está no não circulante, tá? Então a minoria no passivo circulante também diminui o risco. No caso da Blau também, legal. Os passivos onerosos da Hypera são menores do que o da Blau em porcentagem, né? Tem menos passivos onerosos, aqueles que trazem os juros, né? Ó, deixa para lá, né? E aí, aqui, galera, o índice de liquidez corrente. O que é o índice de liquidez corrente? É uma conta simples, ativos circulantes dividido por passivos circulantes, ou seja, os direitos, o que a empresa tem de capital, caixa, estoques, dividido pelo passivo circulante, ou seja, o que ela tem de exigível, então, ao curto prazo. Então, ela consegue cumprir com as exigências, tá? 2,25 vezes mais, ok? Então, vamos lá para o próximo. A Blau também, tá, galera? Tá legal esse índice da Blau. Acima de 1 já é legal. Aqui, só o DRE, tá? Coloquei o DRE porque aqui fala um pouco sobre a receita, demonstrar aqui. A receita, galera, é importante? É, mas não é o mais importante, não. A Hypera fatura 3 vezes mais do que a Blau, mas isso não significa nada, né? O que é importante? É o resultado bruto, é o resultado líquido, é o resultado operacional, enfim, a gente vai falar mais sobre isso adiante, lá no comparativo no final. Então acompanha aí para a gente falar sobre esses indicadores aqui, que eu deixei em verde aqui, tá? Eles estão no comparativo lá, é só para mostrar, aqui eu deixei só para mostrar a receita, beleza? Demonstrativo de fluxo de caixa, galera, isso é importante também. Por quê? Caixa líquida das atividades operacionais. Então, isso daqui, ó, fluxo de caixa operacional. Vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui, tá, vocês não têm o EBITDA. O EBITDA, o que é o EBITDA? É o EBIT mais depreciação e amortização. O EBITDA, ele é o potencial gerador de caixa. Porque o EBITDA ou o EBITDA, depende de como a pessoa fala, ele é retirado do DRE. O DRE é por competência. Ou seja, tudo que aconteceu, eu comprei e eu vendi nesse mês, mas eu não recebi e não paguei ainda, ok? Isso é por competência, então o EBITDA é tirado disso. Então ele é um potencial gerador de caixa, tá? E o FCO, tá? É o fluxo de caixa mesmo, operacional. O que de fato entrou mesmo de dinheiro
Então aqui o que de fato saiu na parte de investimentos, aqui ó, o FCI, o FCF, que é o de financiamentos. Então aqui a Hypera investiu demais. A Blau também ela investiu. Ambas investiram muito mais do que depreciaram. A gente também vai ver nos indicadores lá, tá? Ó, a Hypera investiu mais de 10 vezes. Não, muito mais. Tem lá mais de 100 vezes. A Blau investiu mais de 10 vezes. A gente vai ver lá no final o comparativo. Então, isso aqui é muito importante. Geralmente, as empresas que estão em crescimento, elas têm um fluxo de caixa operacional negativo, tá? Por quê? Eu já vou mostrar para vocês no próximo slide, mas vamos ver aqui, ó. Margem, ó. Margem é esse ponto positivo. Margem do fluxo de caixa operacional. O que é? O fluxo de caixa operacional dividido pela receita líquida. 12%, tá? Então, aqui a Blau, ela teve negativo, porque o fluxo de caixa operacional dela foi negativo. Então, a cada R$ 100 que a Hypera vende, ela gera R$ 12,90, tá? De caixa. A Blau é negativo. Então aqui, como eu falei para vocês, galera, só para vocês entenderem, o fluxo de caixa operacional das empresas em crescimento é negativo, assim como o de investimento. Elas têm que investir para crescer. Então, por isso, precisam de fontes de financiamento, dos sócios ou de terceiros, tá? Uma empresa em crescimento já consegue ter um fluxo de caixa operacional legal, tá? Não ainda o ideal, mas ela ainda precisa de investimento para crescer e precisa de fluxo de caixa de financiamentos, ou seja, dos sócios ou de terceiro, para os investimentos. Uma empresa na maturidade já tem um fluxo de caixa muito estável. Por exemplo, as elétricas, né? Eu sempre gosto de citar as empresas elétricas, porque são, de fato, as empresas mais estáveis, mais seguras. Então, elas já têm um fluxo de caixa muito bom, elas investem, mas investem menos, e aí já o fluxo de caixa de financiamento, ou seja, de dinheiro, já sai, ou seja, sai para pagamento de dividendos, entre outros pagamentos, ok? Então, o fluxo de caixa operacional é importantíssimo para avaliar o quê? Empresas que podem pagar dividendos. Ela tem que ter um fluxo de caixa operacional bom para pagar dividendo. A gente vai ver, inclusive, lá no final, o dividend yield da Blau e o dividend yield da Hypera, ok? Deixa eu mudar aqui o meu rostinho. Então, galera, aqui, só falando um pouco de múltiplos, tá? Eu separei aqui só para vocês verem que a Blau, ela distou um pouco. O que é o PL? PL é preço dividido por lucro por ação. Tá? O que é o PVPA? Preço dividido por valor patrimonial por ação. E o EV, EBITDA, o que é? EV é Enterprise Value. O que é? O valor da empresa, o Market Cap, ou seja, Market Capitalization, que é o preço da ação vezes as ações, vai dar um valor. Mais a dívida líquida faz parte da empresa, dividido pelo EBITDA, tá? Que é o EBITDA, o potencial gerador de caixa. E aí você vai ter um valor aqui. O que significa isso aqui? Que a empresa, no caso da Hypera, ela está 18 vezes mais valorizada do que ela tem o potencial de gerar caixa, ok? O segmento é um pouco parecido, a 18 a Hypera de média 15, Profarma 7, a Blau se distou um pouco, tá? Até no PL também, que é o lucro por ação. Então divide o preço dela de mercado da ação, 49, dividido pelo lucro, pelo resultado do lucro por ação. Então também dá um PL altíssimo, ou seja, a Blau, ou ela tem alguma coisa que o mercado está vendo, está acreditando nela, tá? Ou o preço da ação está caro. Mas, por exemplo, uma Magazine Luiza tem um PL altíssimo também, um EV/EBITDA altíssimo também. Mas é uma empresa fantástica, que tem vários ativos ocultos ali, tá? É uma empresa que tem várias, não é simplesmente vender eletrodoméstico, né? Então, aquele PL altíssimo EV/EBITDA tem que ser considerado. Por quê? Então você tem que avaliar uma empresa não só por números, por tantos outros, administração da empresa. Aqui a gente só está avaliando por números, tá? A administração, se é uma empresa com governança corporativa, boas práticas de governança corporativa. No caso, a Hypera e a Blau, as duas são da Novo Mercado, tá? Da Bolsa. Se você entrar na Bolsa lá e procurar por governança corporativa, você vai ver que tem Novo Mercado, que é o mais rigoroso, a empresa tem que ter 25% de free float, que é 25% de ações disponíveis no mercado, tá? Você tem que ter tag along, que é tag along. Quando o acionista principal, o controlador, vai vender as ações, ele tem que também vender as ações para os sócios minoritários pelo mesmo preço que ele vai vender as ações dele, que é o controlador, ok? E tem tantos outros critérios. Entra lá, você vai ver, tem o nível 1, depois o nível 2, tem o Bovespa+. Beleza, galera?
Então vamos lá, sem mais delongas, já enrolei demais vocês, vamos aqui para o comparativo. Então, comparativo, margem bruta Hypera, margem bruta Blau, a Hypera ganha. O que é margem bruta? É o que ela comprou e o que ela vendeu. Ela pagou X para comprar e X para vender, ou X para produzir. X para produzir envolve custo, matéria-prima, custo operacional. E X para vender, essa é a diferença. Se ela tem uma margem bruta maior, ela tem um potencial, uma competitividade maior em relação aos seus concorrentes. Margem líquida, quanto ela consegue gerar de lucro para os seus acionistas. A Blau ganhou por pouquinho. Margem operacional, né? A eficiência, tá? De gerar a eficiência operacional da empresa, que é o EBIT. Margem EBITDA, a gente já falou, potencial gerador de caixa. Aqui deu a Blau. Margem FCO, fluxo de caixa, deu a Hypera, porque o fluxo de caixa da Hypera ele está, como eu falei, a cada R$100 ela gera 12,90 reais. Tá, vamos lá. Fluxo de caixa livre. Ambas tiveram um investimento altíssimo. Tá? A Hypera um investimento muito alto, inclusive. Então, por isso que deu um caixa negativo de menos 3,328 bilhões, tá, galera? Bilhões. Então, aqui tá em mil, aqui tá 142 milhões. Ok? Ciclo financeiro em dias. Elas têm um ciclo financeiro muito longo, ou seja, o quanto tempo demora para elas receberem. Tá? Necessidade de capital de giro. A Hypera tem uma necessidade de capital de giro maior, tá? Do que a Blau. Ambas precisam de capital de giro para se financiar, para crescer. É com aquilo que eu falei para vocês. Uma empresa em crescimento precisa de capital de terceiro e precisa de um fluxo de caixa. Necessidade, ela necessita. Cadê? Eu até me perdi. Investimentos vezes depreciação. Então, olha, 111 vezes a Hypera investiu mais do que depreciou. E a Blau, 28 vezes mais investiu do que depreciou. Dívida líquida, aqui é trimestral. Eu peguei o EBITDA trimestral, tá? Geralmente comparado em ano. Então, como eu estou comparando, essa comparação, inclusive, é trimestral, do último trimestre, tá, galera? Então, aqui, ó, dívida líquida dividido por EBITDA, trimestral. Então, vai demorar 13 trimestres para a Hypera pagar as dívidas que ela tem atual. Demoraria, pelo que ela gera de potencial de caixa, demoraria 13 trimestres. Ou seja, 3 anos, né? 12 dividido por 4 dá 3 anos de alguma coisa, e a Hypera 1 ano e meio demoraria para pagar as dívidas dela. Índice de capacidade de pagamento de juros, dos juros, né, da dívida. A Hypera e a Blau estão ótimas, a Blau até com mais capacidade. Índice de liquidez corrente, aquilo que a gente abordou sobre o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O ROI, olha o ROI da Blau como está alta. Uma empresa que está mais alavancada, a Blau está mais alavancada. O capital de terceiro dela é muito maior, a gente viu, do que o patrimônio líquido dela. Então, ou seja, o ROI o que é? É o retorno sobre o patrimônio líquido. Como o capital da Blau está mais em terceiro, o patrimônio líquido está menor, o capital de terceiro está gerando mais retorno. Então, se você dividir o lucro pelo patrimônio líquido dela, vai dar um ROI alto. Então, geralmente, quando uma empresa é muito alavancada, ela tem um ROI alto. Só que você tem que ver se essa dívida é saudável. Para ver se a dívida é saudável, a gente vem aqui no custo médio da dívida. O custo médio da dívida dela está baixíssimo, tá? Inclusive, o ROI dela está alto, o ROI, que é o retorno sobre o investimento que ela fez, também tem que estar acima do custo médio da dívida. Se o custo médio da dívida estiver alto, acima do ROI, aí tem problema, tem que verificar, tá? Mas nesse caso, não. O ROA também está muito bom, que é o retorno sobre os ativos. O que os ativos dela trazem de rentabilidade, tá? Então, ela também, aqui nesse quesito, ela ganhou da Hypera. O custo médio da dívida, que eu já falei. O EV/EBITDA, eu falei no outro... Aqui, né? A gente falou sobre o EV/EBITDA. Tá? Então, a Blau está super valorizada no mercado, assim como o PL também, super valorizado, assim como pelo patrimônio líquido também, pelo valor patrimonial dela. Valor patrimonial. Então... Ou seja, a Hypera está mais barata, entre aspas, tá? Por quê? Porque a Blau tá a quantidade de vezes maior
do que o potencial de geração de caixa dela, do que o lucro dela, está muito alto. Tá? Então, por isso que ponto para a Hypera nesse caso aqui. Beleza, galera? Lembra que eu falei para vocês do fluxo de caixa operacional, que ele também é utilizado para pagar dividendos, e o da Blau deu negativo? Olha só aqui, quanto que ela pagou de dividendos, tá? Nos últimos 12 meses. Olha, a Hypera é baixo, mas para o segmento não é, tá? Tem segmentos que pagam muito mais dividendo. O que é o dividendo? É o que a empresa pagou. Se a empresa pagou R$1 por ação e o preço da ação é R$10, então vai dar 10% de dividend yield, tá? E aqui, galera, por último, tô terminando o vídeo só, o valor justo pelos múltiplos, tá? Avaliado pelos múltiplos. É claro que isso aqui interfere bastante, ó, porque ela destoou, a Blau destoou do segmento. Então a gente pega essa média para fazer o valuation por múltiplos, tá? Então por isso que o valor justo aqui da Hypera deu 159 pelo valor patrimonial, 96 pelo PL e 48 pelo EV/EBITDA, tá? Mas fazendo esse tipo de avaliação por múltiplos que é feito, tá? Então aqui também, e a Hypera, a Blau deu um valor menor, ou seja, o valor da ação dela está supervalorizado se comparado aos múltiplos. Mas galera, isso aqui não é indicação, isso aqui não é uma avaliação final, é uma avaliação com números com base em demonstrações financeiras padronizadas, tá? Então galera, tem muito a se avaliar sobre as empresas, ok? Os administradores... Ok? Então avaliem bem antes de fazer o investimento, tá? Essa aqui foi a nossa avaliação. Hypera e Blau, duas empresas. Boa, duas empresas muito boas, tá? E aqui, ó, só o gráfico para finalizar. Da Blau e da Hypera, você vê que ambas estão em tendência de alta, tá? A Blau, que recentemente fez o IPO, tá? Recentemente ela fez um IPO. E esse aqui é o da Hypera. Ou da Hypera. Beleza, galera? Então, galera, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra gente, curta o nosso vídeo. Eu agradeço quem ficou nos assistindo até agora, tá? Era para ter feito mais rápido esse vídeo, mas tudo bem. Deu em cima. Gratidão a todos. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Fui!